um versículo na Bíblia que diz assim: desejo a tua prosperidade, a tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse versículo está me perseguindo esses dias. Esses dias eu tenho aprendido muito sobre ele. Olha só, a tua prosperidade vai ser tão maior quanto a tua alma. Depende da tua alma, ou seja, a minha prosperidade começa aqui dentro de mim, Minha prosperidade começa dentro de mim. Minha prosperidade não é alguma coisa que eu dependo de outras pessoas, de terceiras pessoas. Não, a minha prosperidade depende de Deus, que Ele vai fazer grandes coisas através da prosperidade da minha alma. Isso é muito importante, Eu preciso fazer uma reengenharia da minha mente, reengenharia do meu coração, para então ter acesso às bênçãos de Deus. E hoje eu quero tocar o seguinte: a minha palavra é sabedoria para prosperar, mas é só um pedacinho que eu vou pregar outras vezes sobre esse tema, sabedoria para prosperar. E uma das coisas que eu separei foi paciência. Paciência. Então, tem alguns versículos que falam assim: melhor é ser longânimo do que valente. Opa! Ou seja, é melhor você ter paciência do que ser valente. Aquele que governa o seu espírito. Nossa, isso é pesado demais, gente. Isso é muito pesado. Fala assim: ai de mim, fala. Aquele que governa o seu espírito. Melhor é aquele que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Ele pode ganhar uma cidade hoje e perder amanhã, porque ele não dominou o seu espírito. Só pedrada. Espera no Senhor, descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Alguém já falou alguma coisa para você que você não gostou, que foi como é que se diz? Que te machucou, que te ofendeu, e você ficou calado? Aqui ele fala assim, aqui ele me ensina o seguinte: olha, aquele que tem longanimidade é grande entendimento. Porque quando escuta só, eu sou um homem, uma mulher, nós somos seres racionais. Então, a teoria que explica o que é um ser racional é um ser que pensa e reage segundo o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente. O animal é um ser irracional. Ele reage segundo a fome. Ele não pensa, ele reage. Nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar e decidir o que é melhor. E não falar e depois se arrepender. Machucar e depois se arrepender. Precipitar nas decisões e depois se arrepender. Por isso que ele fala, a prosperidade vem quando a tua alma é próspera. Quando você tem prosperidade da alma, você consegue ser maior do que as adversidades. Tem coisas que eu não vou resolver, né? Quantos pecados nós já cometemos pela precipitação? Por quê? Nós queremos resolver uma coisa que muitas vezes não está na hora de resolver. A paciência, fala assim, a paciência me dá... Não, desculpe, deleta. A paciência me leva à vitória. A paciência é um dom do Espírito Santo, a paciência é um dom da maturidade, a paciência é um desenvolvimento, é um processo na sua vida. Eu quero entrar logo no texto que eu separei um texto de Moisés. Quando dá tudo errado, e agora? Deu tudo errado. Né? Nós combinamos e não deu certo. E agora?
gente faz? Isso já aconteceu com você? Quando você fez tudo certo e não deu certo. Quando você fez tudo certo e deu errado. Quando você semeou e não colheu. Quando você achou que fez a vontade de Deus e aí o negócio azedou. Como é que você faz? Então, eu preciso de sabedoria para prosperar. Se eu não tiver sabedoria, eu não prospero. Eu ganho e perco, ganho e perco, ganho e perco, ganho e perco. Olha só, preste atenção. Êxodo capítulo 5 é a primeira vez que Moisés chega até Faraó. Faraó não conhecia ninguém. E aí, Êxodo 5, 1 e 2, vai lá. Moisés e Arão disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. 2. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Tá Moisés lá no deserto, né, mexendo com as ovelhinhas, tá numa vida boa lá e tal, já estava, né, esperando a aposentadoria, tranquilo. Aí Deus fala assim: preciso de você. Escutei o clamor do povo do deserto, preciso de você, quero que você vá com você lá para o Egito para libertar o povo, de onde você saiu. Então ele foi debaixo de uma autoridade, debaixo de uma autorização. Chega para Faraó assim: não conheço não. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Nunca ouvi falar. Para com isso. Não vou deixar não. Começou a dar errado, né? Rapaz, é Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador que criou a lua, criou os astros, as galáxias, o sol, o que fez tudo. Eu não conheço. Muito obrigado, não conheço. Pode ir embora. Não vou deixar o povo ir, não. Que decepção. Já começou a dar errado aí. A segunda coisa que eu vejo que deu errado, vai lá para o versículo 19, por favor. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolo na tarefa diária de vocês. Quando o Faraó recebeu Moisés, o que o Faraó disse? Pô, esse povo está muito tranquilo, esse povo está querendo ir embora. Não, aumenta o trabalho deles. Eles são escravos para quê? Agora eu dava palha para eles para fazer tijolo, agora eu não vou dar palha. Se virem com qualquer coisa e façam o mesmo número de tijolos. Mais trabalho, muito mais trabalho. E como eles passaram um dia não cumpriram a tarefa, passaram 2, não, eles estavam sofrendo muito, estavam sendo chicoteados pelos capatazes. A pressão era muito grande, porque nós queremos o mesmo número de tijolos que antes tinha, só que agora não vamos dar palha para vocês. Segunda frustração. Deus falou: Moisés, vai lá, faz o negócio lá, tira o povo do Egito, tá legal. Primeira coisa, o Faraó disse: não conheço. Segunda coisa, o Faraó pesou a mão sobre o povo de Israel. Pesou a mão sobre o povo de Israel. Ou seja, o que estava ruim piorou. Você já viu isso acontecer? Eu preciso de sabedoria para sair desses momentos. Eu preciso de sabedoria para vencer esses momentos. 20, vai lá, 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Olha, Moisés e Arão estavam na hora certa, na hora errada, no lugar errado. Quando saíram da presença, encontraram Moisés e Arão. 21. E disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor: ó Senhor, por que afligiste este povo para que me enviaste? Deixa aqui no 22, por favor. Aqui, tudo errado. Primeiro, Faraó não deixou sair, não te conheço. Segundo, piorou a situação dos tijolos. Terceiro, o povo ficou revoltado contra Moisés e Arão. Primeiro, Faraó falou: o quê? Não, nem conheço. Prazer, não conheço. Segundo, piorou a situação do povo, que era escravo, piorou mais ainda a tarefa. Terceiro, o povo ficou contra Moisés e Arão. Uma situação como essa, o que seria o suficiente? Seria o suficiente para desistir. Moisés falou assim: deixa quieto, deixa quieto. Eu acho que eu estava
muito sol na cabeça, né? Deus falou comigo, mas não falou, aquela coisa toda, deixa quieto, eu desisti. Mas o que Moisés fez? Então Moisés, voltando ao Senhor, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Então agora eu quero ver quais são os passos depois que tudo dá errado. Depois que tudo dá errado, o que eu tenho que fazer para o troço dar certo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para, como é que se diz? A situação virar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, primeira coisa, quero ser bem objetivo. Continue falando com Deus. O que Moisés fez? Foi falar com Deus. Numa situação, como eu digo para vocês, gente, o cara morava lá no deserto com a mulher, com o sogro, com as ovelhas. Então, a vida difícil era porque ele foi príncipe no Egito, né? Tinha uma vida difícil, mas de repente agora ele enfrenta o faraó, e o faraó não dá a mínima para ele. O povo agora está contra ele. Mas mesmo assim ele vai lá conversar com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Falou com Deus, não falou com outra pessoa. Ele foi falar com Deus, não foi falar com outra pessoa. Não abriu as suas frustrações com outra pessoa. É o que todo mundo faz. Tem uma frustração, vai conversar com todo mundo. Deu errado, meu irmão. Fala com Deus. Ele não deixou de procurar Deus. Moisés fez isso várias vezes, pelo menos 11 vezes aqui em Êxodo. 11 vezes. 11 vezes Moisés foi falar com Deus frustrado, porque o plano não deu certo. 11 vezes. Essa e mais 10, porque foram 10. As pragas. Quem você tem procurado para derramar suas frustrações? Quem você tem procurado para derramar suas frustrações? Deixa eu falar, eu descobri uma definição de murmuração. Murmurar é reclamar com alguém que não tem autoridade para te ajudar. Murmurar é reclamar com alguém que não tem autoridade para te ajudar. Se você abre o coração com uma pessoa que tem autoridade, que tem maturidade, que não vai falar aquilo que você quer ouvir, mas vai falar aquilo que você precisa ouvir, isso é maturidade. Murmurar é você reclamar alguma coisa com uma pessoa que vai dizer, você tem toda a razão, se eu fosse você, eu largava isso. Se eu fosse você, eu desistia. A primeira vez que eu tive um problema na igreja, quando eu estava começando na igreja, eu tive um problema lá, e eu fui conversar com um cara que não tinha nada a ver, o cara nada a ver, e o cara olhava para a cara e falou, Chico, deixa esse troço para lá, você é muito novo, vira a página, larga isso de mão. Claro, fui falar com a pessoa errada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar Deus. Moisés foi se queixar com a pessoa certa. Olha só o que ele falou. Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Não abandonou a presença de Deus. Não parou de procurar a Deus. Mesmo busque a Deus, mesmo que não esteja adiantando. Essa frase é poderosa, né, não? Mesmo que não esteja adiantando, busca a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Antigamente eu tinha aqui um papel. 7 semanas. Eu colocava meus pedidos de 7 semanas. Eu tenho esses papéis colecionados. Quantos pedidos foram alcançados ali? E aparentemente não adiantava, mas a gente estava ali. Pim. Terça-feira é reunião de milagre. Terça-feira é reunião de você confrontar inimigo. Terça-feira é de você dizer, não, chega, basta, eu quero avançar. Eu quero escrever uma nova história na minha vida. Primeira coisa que eu tenho que fazer, busca Deus, mesmo quando não dá certo. Segunda coisa que eu tenho que fazer, obedecer, mesmo quando as coisas dão errado. Obedecer. Por quê? Porque ele falava assim, Deus, olha só, eu estive lá e ele falou que não conhecia o senhor.
piorou a situação dos meninos, né? E agora estão contra a gente. Aí o Deus falou assim para ele, tá bom, então volta lá no faraó e fala isso para ele. Ele fez isso 10 vezes. Obedecer mesmo quando não está dando, não está adiantando. Obedecer a palavra, obedecer princípios, obedecer direção. Obedecer, não, olha só, hein? Olha só, hein? Eu estou light hoje, tá? Obedecer não é fazer aquilo que você concorda. Obedecer é fazer aquilo, mesmo que você discorde, você faz. 100%. 100%. 100%. Vamos lá. Obedecer não é fazer aquilo que você gosta, que você concorda. Obedecer é fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo que você esteja discordando. Saul perdeu. Saul fez tanta coisa certa, mas fez algumas erradas. E Saul foi alijado. Pessoas muitas vezes cansam no meio do caminho e param de obedecer. Jonas. Deus falou assim para Jonas, Jonas, vai para Nínive. Ele falou, não vou mesmo. Nínive, aquele povo esquisito, não quero ir para lá. Falar o quê? Libertar aquele povo? Não, deixa. Aí Deus falou, vai para lá, ele vai para cá, vai para lá, ele vai para lá. E pega o navio tem uma tremenda de uma tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem escolhe o caminho da revolta acaba no meio de uma tempestade. Quem escolhe o caminho da revolta, como Jonas escolheu, acabou no meio da revolta, da tempestade. Então, por isso que é importante. Moisés ia falar com Deus. Deus, o homem lá falou que não te conhece, não. Ele disse, volta lá, tá bom, volta lá. Fala isso para ele. Aí ele falava. Aí o faraó sofria lá né, aquelas pragas. Aí o faraó falava assim, pode deixar, eu vou deixar o teu povo ir, pode deixar. Aí cessa a praga, aí cessava a praga, Moisés chegava para ele, ele dizia assim, não vou não, deixa não, fica aí, não, preciso de vocês, mão de obra barata, não precisa pagar FGTS, férias, 13º, é muito bom, né? Não precisa pagar nada, deixa do jeito que está, escravo, deixa do jeito que está, não. Aí o faraó mentia. Aí Moisés voltava para falar com Deus. Deus, não deu certo, não. Aí Deus falava, volta para lá. Ele voltava lá, ia falar com ele. E isso aconteceu 10 vezes. O segredo do sucesso de Moisés foi a obediência, apesar dos insucessos. O segredo de Moisés foi a obediência apesar dos insucessos. Paciência. Deus falou, Deus mandou você ficar aqui, Deus mandou você ficar aqui. Deus falou isso, Deus falou isso. Deus te colocou nesse lugar, Deus te colocou nesse lugar. Fica nesse lugar. Né? Eu tive na minha vida chefes de trabalho incríveis, mas com todas as pessoas como eu, como você, cheio de qualidades e cheio de defeitos. Muito da minha carreira profissional eu devo à minha paciência de conseguir conviver com pessoas muito diferentes. Obedecer. Por quê? Porque obedecer. O sucesso de Moisés foi a obediência apesar dos insucessos. Terceiro, o que devo fazer para sair desses dias maus? Continue tentando. Continue. Por isso que é sabedoria. Eu estou tentando. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção, deu. Eu vou continuar tentando. A vitória de Moisés veio depois de 10 tentativas, 10 pragas. Não desistiu. Sabe por quê que acontece com a gente? A gente fala assim, por que eu vou tentar de novo se não deu certo? Por que eu vou tentar de novo se não deu certo? Moisés tentou.
A maioria das coisas que fazemos não vai dar certo na primeira vez. A maioria das coisas que nós fazemos não vai dar certo na primeira vez. Sucesso é igual a muitas tentativas. Não desista. Muitos tentaram até dar certo. Você imagina, você chega no restaurante, come uma comida gostosa, você não sabe quantas vezes aquele chefe de cozinha, o dono do restaurante, fez aqueles pratos, fizeram, até dar certo. Quantos pratos estragaram? Até dar certo. Sucesso vem depois de tentativa. Isso nós olhamos, muitas vezes nós olhamos para o resultado final. Aí você fala assim, Moisés tirou o povo do Egito. Ah, legal, que bacana. Né? Moisés tirou o povo do Egito. Ah, que bacana, que legal, que joia. Você não sabe quantas tentativas foram. Quantas frustrações foram. A gente só olha assim, ah, deu certo, hein? Que legal. Mas você não sabe quantas tentativas ele teve que fazer para o negócio dar certo. E nós desistimos e nós desanimamos. Quanto custou para chegar até aqui, meu irmão? Nada é de graça. A única coisa que é de graça é a salvação. Nem casamento é de graça. Custa tentativa, custa aprendizado, custa frustrações, custa aprendizado, como que o outro reage, como que o outro etc. Quarto, paciência, né? O que precisamos fazer se algo não dá certo? Atitude. Quando não dá certo, atitude. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, vamos ver se você capta a mensagem. Voltar para o início. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai e falou, pai, me dá a grana, me dá minha grana, eu vou embora. Então, fez tudo errado, não podia ter feito isso. Ele fez isso pensando, dizendo para o pai, pai, o senhor já morreu para mim, me dá o meu dinheiro, deixa eu ir embora. Foi embora e gastou o dinheiro com todas as coisas erradas que você possa imaginar. E foi perdendo, até que um dia ele estava cuidando dos porcos, e nem a comida dos porcos ele estava comendo, que era muito melhor. Ele falou assim, eu vou voltar para o meu pai. E aí ele disse, levantar-me-ei e vou voltar para o meu pai. Que ele trata os funcionários melhor, os empregados melhor do que eu. Estou aqui, vou voltar. Então tem esse negócio de levantar-me-ei e voltarei. Isso é muito interessante. Por quê? Porque tem certas coisas na vida que você tem que dar stop. Volta lá no começo de tudo. Nem que você volte para pedir perdão, você volte para começar de novo, você volta para dizer, olha, aquilo que eu fiz está errado, aquilo que eu falei está errado, me perdoa, me desculpa, mas eu vou voltar para o começo de tudo, porque é lá que eu vou refazer a minha vida. E foi dessa forma que o filho pródigo recebeu tudo de volta, que ele tinha perdido. Voltou para o início. Então isso é muito importante, porque às vezes você está num tiroteio, numa situação, cara, para. Vem cá, o que eu fazia antes? Qual era a minha rotina? O que eu fazia? Como é que eu construí minha vida? Quando foi que eu me desviei do que eu devia estar fazendo, do meu caminho, da minha direção? Volta para o começo. É perdoar seu pai? Perdoar sua mãe? É perdoar pessoas que te machucaram no passado? Volta. E muitas vezes, quando você faz essa volta, você descobre as atitudes erradas que você tomou. Volta ao início, para tomar as decisões certas. Saiu da presença do pai, voltou para a presença do pai. Né? Ele saiu da presença do pai, agora ele volta para a presença do pai. Olha só que coisa. Atitude. Atitude de voltar, de retornar, de começar. Isso é muito legal. Josué foi derrotado em Ai. O que aconteceu em Ai? Ele foi derrotado. Poxa, mas tinha acabado de ganhar.
Jericó. Jericó tinha paredes que davam para passar 2 carros, 2 carroças. Jericó tinha muralhas fortíssimas. A Bíblia diz que Deus chegou para Josué e falou assim: te entreguei na tua mão, Josué, Jericó, o rei e seus valentes. Agora ele vai e perde em Ai. Ai, perdeu em Ai, uma cidadezinha pequenininha, perdeu. Morreu gente. Aí ele falou assim: peraí. Tem alguma coisa errada. O que está errado? O que está errado? O que está errado? Aonde eu errei? O que está errado? O que está errado? Aonde eu errei? O que está errado? O que está errado? Aí o cara descobre que tinha um cara lá que quebrou um princípio. Ficou com os despojos. Então Josué vai e conserta o erro cometido. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diz amém. Agora, você só vai fazer isso se a tua alma for próspera. Se a tua alma não for próspera, você não vai fazer isso. Aqui é o culto da canelada. Aqui entra na canela. Sabe, a prosperidade. Você, peraí, tá tudo errado. Volta. Para, pensa. Onde eu errei? Onde eu me desviei? O que eu falei? O que eu fiz? O que eu tenho que fazer? O garoto falou assim: epa, vou me levantar, vou voltar para o meu pai. Humilhado, fedendo a porco, perdeu tudo. Fala assim: eu quero ser empregado do meu pai. Mas ele voltou. E quando ele voltou, ele recebeu a restituição. Eu profetizo restituição na tua vida. Profetizo que foi roubado, que foi tirado, que foi levado. Volta 7 vezes mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais na sua vida em nome de Jesus. Mas você tem que tomar uma atitude. Último passo. Jesus desceu. Quando chegou, tinha um pai lá com um filho endemoniado e os discípulos tentando libertar o garoto. Tirar lá o capiroto lá e tal. Não estava conseguindo. E grita daqui, grita dali, grita daqui, grita dali, grita. E nada. Aí o pai volta para Jesus: Senhor, os teus discípulos estão lá tentando e não tiveram sucesso até agora. Aí Jesus chamou, foi lá, expulsou o demônio. Aí a Bíblia diz que os discípulos foram em particular, porque tem certas coisas que é em particular. Principalmente quando você está com vergonha. Não, é em particular. Eu falei assim: Jesus, vem cá, caiu aqui o negócio. Por que nós não conseguimos tirar esse demônio? Nós já expulsamos o demônio. Nós sabemos como é que faz isso. Nós temos poder para isso. Nós já tiramos, mas por esse não. A gente não conseguiu tirar. Aí Jesus respondeu assim: essa casta de demônio só com jejum e oração. Essa casta de demônio só com jejum e oração. Aqui eu aprendo um princípio que fala assim: te prepara. Você quer vencer grandes desafios? Te prepara. E olha que eu comecei falando: seja próspera a tua alma. Prepara a tua alma. Prepara as tuas emoções. Grandes batalhas, prepara a tua alma. Prepara. Jejum e oração, importantíssimo. Você precisa de jejuar e orar. Por quê? Porque essa caixa de demônio é muito mais pesada. Você precisa de ajuda. Te prepara para o que está vindo por aí. Você quer lugares altos? Esse ano é o ano dos lugares altos. Você quer lugares altos? Te prepara. Se prepara para algumas vitórias que exigem muito mais. Grandes batalhas necessitam mais preparo. Posso falar? É tempo de preparar para grandes coisas que o Deus tem
que o Deus tem para nós. Deus tem coisas tremendas para nós. Deus tem coisas tremendas para nós. Deus tem coisas tremendas para nós. Te prepara para isso. Que livro que você está lendo? Qual livro da Bíblia que você está lendo? Cadê os seus pedidos de oração no seu caderninho? Cadê seus pedidos de oração? Qual o tempo que você está levando a pedir oração? Eu aprendo que eu só vou alcançar aquilo que eu já sou. Eu não vou alcançar aquilo que eu já tenho, não. Eu só vou alcançar aquilo que eu já sou. Para ter, eu tenho que ser. Por isso que prepara tua alma. Você precisa de sabedoria. Você precisa de uma sabedoria que enche a tua vida e te dá paciência, longanimidade. Você não precisa brigar. Você precisa ouvir. E a partir daí, então, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu aprendo aqui que Moisés, no momento de mais frustração, ele foi falar com Deus. Ele foi brigar com Deus. Ele foi obediente, foi perseverante. Não desistiu, não desanimou. Apesar de todos os insucessos, ele não desanimou, não desistiu. Ele teve sucesso? Sim. Por quê? Porque ele não desistiu. Eu aprendo aqui que eu preciso me preparar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Preparar. Eu queria que você se levantasse agora, queria orar com você. Eu queria que... Preste atenção que eu vou falar aqui, preste atenção, olha só. Você não pode assistir uma palavra dessa com Moisés tentando, no final conseguindo. Você não pode. Você não pode assistir uma palavra dessa na qual o filho pródigo se levanta e fala: vou voltar no começo de tudo. Você não pode. Creia numa coisa, creia em alguma coisa. Creia. Restituição é um princípio da palavra de Deus. É uma promessa de Deus. Restituição. Oh, restitui alegria no meu coração. Restitui amor no meu coração. Restitui paixão, motivação no meu coração. Restitui, eu quero de volta. Eu quero sentir a paixão que eu tinha pela vida, pelo trabalho, pela família, pelo meu casamento. Restitui. Mas para isso eu tenho que voltar para o Pai. Você não encontra Deus uma vez por semana. Você precisa estar com Ele todos os dias. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a temporada da restituição começou. Eu quero profetizar sobre a tua vida que sonhos que você teve, que você desistiu, quando você bater na porta, a porta vai se abrir e aquele sonho vai se tornar realidade, porque você voltou, você não desistiu, você quer obedecer em nome de Jesus. Aí você vai falar assim: mas o que mudou? Deixa eu contar uma história aqui para você. Davi derrubou Golias, sim ou não? Davi derrubou Golias, sim ou não? E cortou a cabeça de Golias com a espada de Golias, sim ou não? Inclusive disse que foi difícil, porque
O pescoço dele era muito grande e deu muito trabalho. E ele levantou a cabeça de Golias. Aquela espada de Golias era muito pesada. Então ele guardou, o sacerdote guardou. Anos depois, Davi passando lá pela sinagoga, chegou para o sacerdote e falou assim: vem cá, você tem alguma arma aí? Porque eu saí depressa do palácio, ele estava fugindo de Saul. Eu não trouxe nenhuma. Ele falou assim: eu tenho a espada de Golias. Aí ele falou assim: então me dá. Por quê? Naquela época que ele derrubou Golias, derrubou com uma pedra. Ele não tinha força, ele era um menino, ele não tinha força para segurar a espada. Agora ele é um homem. Você agora tem capacidade para levantar a espada de Golias, e vencer os teus inimigos, e vencer aquilo que você tem maturidade, você aprendeu, você hoje é uma pessoa que tem mais, que volta para a casa do Pai, que volta o Pai. O Pai olha para você e fala: toma um anel, você é meu filho, toma sandália, toma roupa e vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho que havia se perdido foi achado. Eu queria cantar aquela música Restituição, pode? Restituição? Não era? Restitui. Os planos que foram embora. Canta essa música comigo, canta essa música comigo. O que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, restitui, Senhor. Você vai orar agora e você vai dizer para Deus o que você quer da restituição. Restituição. Que era festa agora. Põe na sua mente agora. Quero tudo que alegria, confiança, autoconfiança. Pode pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Tem gente aqui que precisa se perdoar porque não se perdoou. De volta o que é meu. Canta comigo. Sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que os creia, porque pode ressuscitar e restituir. Eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta! E põe teu azeite
restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Fala assim: eu recebo toda restituição. Restitui, 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 restitui. Volta, 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 volta. Aleluia. Eu quero de volta a alegria de te servir, Senhor. Eu quero ser apaixonado por ti como eu já fui. Eu quero ter alegria de servir o Deus Todo-Poderoso. Eu quero ter muita alegria, Senhor. Restitui essa alegria. Oh, restitui a minha família que eu perdi. Restitui o amor que eu tinha por algumas pessoas que eu perdi. Restitui, 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 restitui. Oh Deus. Oh. Oh. O Espírito Santo está movendo nesse lugar. O Espírito Santo está movendo. Ele tem liberdade aqui de mover. Eu estou escutando cadeias se partindo. Eu estou escutando grilhões se partindo. Cadeias se rompendo. Eu estou escutando pessoas gritando, dizendo: eu quero a minha liberdade. Eu quero a minha libertação. Eu quero. Pai, nós vamos a Ti quantas vezes forem necessárias, até que os sonhos sejam alcançados, realizados, em nome de Jesus. Eu não vou desistir. 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 Eu não. Diga, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Se você esqueceu tudo que eu vou falar agora, eu falei agora, lembre-se de uma coisa: não desista. Não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista do propósito de Deus na sua vida. Não desista. Seja perseverante. Seja próspera a tua alma. Seja próspera a tua alma. Aleluia. Toda terça-feira nós estamos aqui. A briga é boa. Nós queremos que você tenha uma terça-feira cheia de fé e milagres. Cheia de fé e milagres. Cheia de fé. Perdeu tudo? Ótimo. É aqui que você vai ter 10 vezes mais, 40 vezes mais, 30 vezes mais, 100 vezes mais. Porque eu creio no Deus da restituição. Levantar-me-ei
e terei com meu Pai. Eu me levantarei e vou ter com meu Pai. E pronto. Amém. Posso orar com você? Posso orar com você? Posso orar com você? Você tem que tomar posse dessa oração. Essa oração, você tem que tomar posse disso. Tá? É a bênção. Que essa palavra agora seja gravada a fogo no teu coração. Você é aquele que persevera. A sua alma é próspera. Você não recua diante das dificuldades. Você não recua diante dos insucessos. Você avança. Está escrito na palavra. Por isso eu creio. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem semeado a tua força, o teu tempo, a tua vitalidade, a tua fé. Você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo, 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 eu te abençoo.